Bangladesh é um país de grandes rios, extensos litorais e florestas que se fundem com a água. Entre as suas paisagens mais famosas estão o delta do Ganges, as praias infinitas de Cox's Bazar e os mangais de Sundarbans. Mas por detrás desta riqueza natural, existem também outras realidades menos visíveis. Dhaka, a sua capital, tem alguns dos mais elevados níveis de poluição atmosférica do mundo. Rios que antes eram uma fonte de vida, como o Buriganga, transportam agora resíduos industriais e domésticos. Todos os dias acumulam-se toneladas de lixo nas cidades, muitas das quais acabam em lixeiras a céu aberto. A pressão sobre os recursos naturais está a aumentar, e a desflorestação, a intrusão de água salgada e a pesca excessiva afetam a vida de milhões de pessoas. O Bangladesh é uma terra onde a beleza e a degradação coexistem. O que está realmente escondido por detrás das suas paisagens? Bem-vindo a Mundari! Hoje vou mostrar-vos. Vamos começar! De Bengala ao Bangladesh. Uma história de resistência. No coração do sul da Ásia, a região conhecida hoje como Bangladesh guarda uma história que abrange mais de 4.000 anos. Antigamente chamada de Bengala, foi um dos primeiros assentamentos humanos nas planícies férteis formadas pelos rios Ganges, Brahmaputra e Meghna. Condições climáticas favoráveis e água abundante permitiram o desenvolvimento inicial da agricultura e deram origem a sociedades organizadas. Durante o século 300, este território foi incorporado no Império Maurya, um dos maiores da Índia antiga. Sob o reinado de Ashoka, os ensinamentos budistas foram promovidos, deixando uma marca profunda na cultura local. Mais tarde, entre os séculos 7 e 12, a dinastia Pala inaugurou um período de esplendor, notável pela divulgação do budismo Mahayana e pela criação de centros educativos como o mosteiro Somapura Mahavihara. A partir do século 13, os comerciantes e conquistadores muçulmanos introduziram novas crenças e estruturas de poder. Bengala foi primeiramente incorporada no Sultanato de Delhi e depois no Império Mughal. Durante este período, tornou-se uma das regiões mais prósperas da Ásia, famosa pelas suas plantações, tecelagem de musselina e comércio fluvial ativo. Cidades como Dhaka começaram a crescer como centros administrativos e comerciais. No século 17, a Companhia Britânica das Índias Orientais estabeleceu bases comerciais na região. Pouco a pouco, a sua influência militar e política foi se alargando. A Batalha de Plassey, travada em 1757, marcou o início do domínio colonial britânico. Sob o Raj britânico, Bengala sofreu grandes mudanças econômicas, visando a extração de recursos para abastecer os mercados europeus. Em 1947, após a partição do Raj britânico, Bengala foi dividida em duas. A parte ocidental juntou-se à Índia, e a parte oriental ficou sob controle paquistanês como Paquistão Oriental. Embora esta separação tenha sido baseada em diferenças religiosas, não resolveu os conflitos. A distância física de mais de 1.500 quilômetros entre os dois territórios e as diferenças culturais e linguísticas aumentaram o descontentamento. Nos anos seguintes, o Paquistão Oriental sofreu marginalização política e econômica. A língua bengali, falada pela maioria da população, foi excluída como língua oficial, o que levou ao movimento da língua bengali em 1952. A discriminação econômica e as tensões sociais aumentaram o ressentimento popular. Em 1971, após uma eleição em que o partido Liga Awami obteve a maioria parlamentar, a recusa do governo central em reconhecer os resultados gerou conflito. A Operação Searchlight desencadeou uma repressão brutal que levou à Guerra de Libertação do Bangladesh. Milhões de pessoas procuraram refúgio na Índia, enquanto quase 3 milhões de civis perderam a vida durante o conflito. A 26 de março de 1971, o Bangladesh declarou a sua independência. Após 9 meses de guerra e com o apoio militar da Índia,
As forças paquistanesas renderam-se a 16 de dezembro em Dhaka. Assim nasceu um novo Estado soberano, reconhecido internacionalmente. Os primeiros anos de independência foram difíceis. O Sheikh Mujibur Rahman, líder do movimento independentista, assumiu o cargo de primeiro-ministro de um país devastado. Enfrentou crises econômicas, ciclones devastadores e conflitos internos. Em 1975, o seu assassinato durante um golpe militar marcou o início de um longo período de governo militar. A democracia foi restaurada em 1991, após a queda do regime autoritário de Hossan Mohammad Ershad. Desde então, a política do país tem sido marcada pela alternância entre a Liga Awami e o Partido Nacionalista do Bangladesh, no meio de uma intensa rivalidade e tensões frequentes. Hoje, o Bangladesh é reconhecido como um dos países de crescimento mais rápido do sul da Ásia. A história do seu povo, marcada pela resistência e pela luta pela autodeterminação, permanece no centro da sua identidade nacional. Rituais de fé. No Bangladesh, a religião e as tradições antigas estão interligadas à vida cotidiana. Embora o país se defina como uma república laica, quase 90% da população pratica o Islão, o que influencia profundamente a educação, a vida comunitária e as instituições públicas. A maioria dos muçulmanos do Bangladesh segue a escola sunita da religião Hanafi. A sua influência reflete-se na arquitetura das mesquitas, na rotina das 5 orações diárias e em celebrações como o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha. Durante estes dias sagrados, as famílias reúnem-se, partilham festas e realizam reuniões de oração ao ar livre, fortalecendo os laços comunitários. O hinduísmo, praticado por aproximadamente 9% da população, ocupa também um lugar de destaque. O Bangladesh é o terceiro país com maior número de hindus no mundo, a seguir à Índia e ao Nepal. Festivais como o Durga Puja, o Saraswati Puja e o Kali Puja enchem as cidades com esculturas coloridas, procissões, música e danças rituais. O Durga Puja, em particular, transforma as ruas e as praças em centros de celebração coletiva. O budismo mantém uma presença vibrante, especialmente na região de Chittagong, onde se localizam comunidades étnicas como os Chakma. Durante o Buda Purnima, que celebra o nascimento, a iluminação e a morte de Buda, os templos são iluminados com lâmpadas e bandeiras coloridas, e são realizadas sessões coletivas de meditação. O cristianismo, embora praticado por menos de 1% da população, tem uma presença significativa em algumas zonas. As celebrações do Natal e da Páscoa unem as comunidades em cerimônias religiosas, coros e atividades de caridade. Para além das religiões formais, a espiritualidade no Bangladesh assume formas sincréticas. Elementos do islamismo sufi, do hinduísmo popular e do budismo local combinam-se em práticas que atravessam fronteiras religiosas. Os mazars, santuários sufis, como o de Hazrat Shah Jalal em Sylhet, atraem peregrinos de várias religiões em busca de bênçãos ou do cumprimento de promessas. O calendário cultural reserva ainda um espaço importante para as celebrações seculares. Pohela Boishakh, o Ano Novo Bengali, é um dos festivais mais aguardados. Todos os dias 14 de abril, as ruas enchem-se de desfiles, música tradicional e danças folclóricas. As cores branco e vermelho dominam o traje e a procissão Mangal Shobhajatra expressa os desejos de esperança e unidade coletiva. A música tradicional acompanha muitas destas celebrações. O canto baul, praticado nas zonas rurais, expressa temas de busca espiritual e unidade através de melodias simples. Reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, os baul são uma voz viva da espiritualidade popular. Nas aldeias agrícolas, persistem rituais que unem a religião e a natureza. As colheitas de arroz, por exemplo, são abençoadas nas cerimônias onde os primeiros grãos são oferecidos aos templos ou mazares.
um gesto que reflete a ligação histórica com a terra e os seus ciclos de vida. O calendário oficial do país inclui feriados de todas as principais religiões. Este reconhecimento institucional da diversidade procura refletir um espírito de coexistência que, embora por vezes tenso pelo conflito, persiste como parte da identidade histórica do Bangladesh. A arquitetura religiosa é também uma parte essencial da paisagem. Mesquitas, templos, igrejas e mosteiros surgem nas cidades e vilas. Edifícios como a Mesquita Baitul Mukarram em Dhaka, a Mesquita dos 60 Cúpulas em Bagerhat e o Templo Dourado em Bandarban são testemunhos de como a fé deixou a sua marca na arte e no planeamento urbano do país. A educação religiosa desempenha um papel importante na formação das novas gerações. Madraças oferecem instrução islâmica, enquanto os templos hindus e os mosteiros budistas fornecem ensino às suas respectivas comunidades. Muitas destas escolas combinam a instrução religiosa com a formação secular básica. No Bangladesh, a fé não é uma esfera separada da vida, mas um fio condutor que perpassa cada celebração, cada cerimônia e cada expressão artística, formando parte integrante da alma coletiva do país. Mulheres do Bangladesh, entre tradições e novos caminhos. No Bangladesh, as mulheres são protagonistas da vida social, econômica e cultural. Durante muito tempo, enfrentaram barreiras que limitavam a sua participação, mas nas últimas décadas, a sua presença em diversos campos tem crescido de forma constante. Hoje, milhões de mulheres trabalham em setores como a indústria têxtil, a agricultura e os serviços domésticos, apoiando uma parte significativa das atividades diárias do país. A indústria têxtil, uma das forças motrizes da economia nacional, emprega mulheres em mais de 70% das suas fábricas de vestuário. Este sector, que representa mais de 80% das exportações, abriu oportunidades de emprego formal às mulheres trabalhadoras das zonas rurais. Apesar destas oportunidades, muitas trabalhadoras enfrentam condições de trabalho precárias. Nas zonas rurais, as mulheres desempenham papéis fundamentais na agricultura. Participam no cultivo de arroz, juta e vegetais, e assumem também tarefas como a recolha de água, o cuidado de animais e a produção de artesanato. O seu trabalho, no entanto, continua a ser pouco reconhecido oficialmente, o que mantém uma situação de invisibilidade econômica. O acesso à educação primária e secundária entre as mulheres tem aumentado nas últimas décadas. No entanto, ainda existem lacunas significativas no acesso ao ensino superior, especialmente nas zonas rurais, onde muitas famílias dão prioridade ao casamento precoce. Na cultura tradicional do Bangladesh, são valorizadas características como a pele clara, os olhos grandes e a constituição magra. Estes ideais de beleza refletem influências locais e do período colonial britânico. Nas zonas rurais, o sari continua a ser o vestuário diário, enquanto nas zonas urbanas, o salwar kameez é o preferido. As práticas de cuidados pessoais baseadas em cosméticos naturais e plantas tradicionais ainda fazem parte da rotina diária. As normas sociais enraizadas continuam a restringir a mobilidade feminina em muitas zonas rurais. O uso do hijab ou da burca é comum em certos contextos, como expressão de modéstia cultural e religiosa. Persistem também tabus em relação à menstruação, aos casamentos interreligiosos e à participação feminina em atividades recreativas mistas. O casamento marca um momento crucial na vida de muitas mulheres. A idade legal para o casamento é de 18 anos para as mulheres e 21 para os homens, mas os casamentos infantis ainda são comuns nas zonas rurais. Após o casamento, as mulheres assumem responsabilidades relacionadas com a gestão da casa, a educação dos filhos e os cuidados aos idosos.
O acesso aos serviços de saúde reprodutiva varia consideravelmente entre as zonas urbanas e rurais. Nos últimos anos, a mortalidade materna diminuiu devido aos programas de saúde pública, embora persistam desafios relacionados com a educação para a saúde e a disponibilidade de serviços médicos. Na esfera política, as mulheres têm feito progressos significativos. O Bangladesh é um dos poucos países onde duas mulheres, Sheikh Hasina e Khaleda Zia, têm atuado alternadamente como primeiras-ministras desde a década de 1990. Além disso, foram estabelecidas cotas para a representação feminina nos governos locais, embora o acesso real ao poder de decisão ainda enfrente resistência cultural. A participação das mulheres nos movimentos sociais também foi reforçada. As organizações de defesa dos direitos das mulheres estão a promover campanhas contra a violência doméstica, o assédio sexual, a exclusão econômica e a desigualdade no acesso à terra. Apesar destes esforços, as mudanças nos papéis tradicionais de gênero estão a progredir de forma desigual. Cidades de contrastes: Dhaka, Chittagong e Khulna. A infraestrutura urbana combina edifícios históricos e modernos. Os pontos turísticos incluem o Parlamento Nacional, projetado por Louis Kahn e considerado uma obra-prima da arquitetura contemporânea, e o Forte Lal Bagh, uma construção mughal inacabada que ainda mantém a sua estrutura imponente. O Museu Nacional do Bangladesh oferece uma visão abrangente da história e da cultura do país. Nas ruas, os mercados tradicionais como o New Market e o Gulshan Bazar mantêm o comércio diário ativo, incluindo tecidos, artesanato e alimentos locais. Chittagong, localizada na costa sudeste, é a segunda maior cidade e o principal porto marítimo do Bangladesh. É o lar de quase 5 milhões de habitantes e é um importante centro de comércio internacional. O porto de Chittagong movimenta a maioria das exportações e importações nacionais, impulsionando uma intensa atividade industrial e logística. Entre as suas principais atrações estão a Praia de Patenga, conhecida pelos seus pôres do sol à beira-mar, e o Museu Etnológico, que preserva as culturas de povos indígenas como Chakma, Marma e Tripura. A nordeste da cidade, as colinas de Chittagong revelam uma paisagem completamente diferente. As colinas verdes e os povoados indígenas exibem modos de vida tradicionais baseados na agricultura de subsistência, no artesanato e nos festivais religiosos budistas. Khulna, no sudoeste, é a terceira cidade mais populosa. Com quase 1,8 milhões de habitantes, serve de centro comercial para a região de Sundarbans, a maior floresta de mangais do mundo. Os passeios fluviais partem de Khulna, permitindo explorar os canais naturais e observar a vida selvagem local. Dentro da cidade, existem templos hindus históricos, como o Templo Rupsha e o mercado de Daulatpur, um dos maiores centros comerciais da região. A vida cotidiana nas principais cidades do Bangladesh segue um ritmo constante. Em Dhaka, as viagens envolvem uma combinação de autocarros públicos, rickshaws motorizados e uma nova linha de metro concebida para facilitar o trânsito. Em Chittagong, o transporte portuário liga-se a outras zonas do país, enquanto em Khulna, o transporte fluvial continua a ser essencial para ligar a cidade com as comunidades rurais. Cada cidade oferece uma vida cultural diferente. Dhaka é caracterizada pela sua atmosfera universitária, cafés modernos e vibrante cena artística. Chittagong combina o seu caráter portuário com a diversidade étnica das colinas próximas, oferecendo mercados de artesanato e festivais tradicionais. Khulna, mais serena, liga-se diretamente com a natureza, oferecendo acesso aos rios, florestas e fauna característicos do delta. A transformação urbana do Bangladesh reflete mais do que apenas o crescimento populacional. Revela também a constante adaptação do seu povo, que, no meio dos contrastes da modernidade e da tradição, continua a moldar a identidade mutável das suas cidades.
Bangladesh, selvagem. Praias, florestas e rios sem fim. O território do Bangladesh é moldado por uma rede infinita de rios, vastas praias de areia e densas florestas tropicais. A natureza não só define a paisagem física do país, como também sustenta a vida de milhões de pessoas que aprenderam a viver com ela. A sudoeste encontra-se Sundarbans, a maior floresta de mangais do mundo. Com uma área de quase 6.000 km², este ecossistema único alberga espécies como o tigre de Bengala, que está adaptado a um ambiente pantanoso e salino. Os crocodilos de água salgada, os veados axis e uma grande variedade de aves aquáticas também fazem parte desta teia da vida. Os mangais atuam como uma barreira natural contra ciclones e tempestades, protegendo as comunidades costeiras. Da cidade de Khulna, partem passeios fluviais ao longo dos seus estreitos canais, oferecendo a oportunidade de observar de perto esta biodiversidade única. Seguindo a costa da Baía de Bengala, encontra-se Cox's Bazar, lar de uma das maiores praias do mundo, com mais de 120 quilômetros de extensão. Esta zona atrai turistas locais e estrangeiros que gostam de passeios de barco, pesca tradicional e passeios à beira-mar. Himchari Hill, perto de Cox's Bazar, oferece vistas panorâmicas do oceano, enquanto os mercados de peixe refletem a forte ligação da comunidade com o mar. Mais a sul, a ilha de Saint Martin surge como o único atol de coral do Bangladesh. Rodeada de águas cristalinas e praias de areia branca, Saint Martin é um destino para mergulho com snorkel, cilindro e observação da vida marinha. A ilha é habitada por uma pequena comunidade que mantém práticas de subsistência baseadas na pesca artesanal e no cultivo do coco. Em direção a nordeste, a paisagem muda completamente. A região de Sylhet está coberta de colinas verdes e plantações de chá. No vale de Sri Mangal, conhecido como a capital do chá do Bangladesh, vastos campos estendem-se a perder de vista. Os visitantes podem visitar as plantações, observar o processamento artesanal das folhas e conhecer comunidades étnicas como os Khasi e os Manipuri, que trabalham e vivem nestas terras. Os rios Ganges, Brahmaputra e Meghna, entre outros, correm pelo país, alimentando o maior delta interior do mundo. Estas vias navegáveis não só fertilizam os terrenos agrícolas, como também servem de artérias de transporte para milhões de pessoas. Em muitas regiões, os barcos, os ferries e as canoas são parte essencial da vida diária. Em várias localidades, as corridas de barcos tradicionais, conhecidas como Nauka Bight, reúnem equipas de toda a comunidade em competições que atraem centenas de espectadores. No sudeste, Chittagong Hill Tracts oferece uma paisagem de colinas acidentadas, trilhos naturais e cascatas. Em Bandarban, locais como Nafahum, uma das maiores quedas de água do Bangladesh, e o Monte Keokradong, que atinge quase 1.000 metros de altura, convidam à exploração. Grupos indígenas como os Baum, Marma e Mro habitam esta região, preservando as tradições ancestrais, as línguas e os modos de vida. Não muito longe de Bandarban, o Lago Kaptai, formado na década de 1950 após a construção de uma barragem hidroelétrica, cria uma bela paisagem aquática. Vilas flutuantes, passeios de barco e atividades de pesca artesanal fazem parte do ritmo diário de quem vive nas suas margens. A fauna do Bangladesh reflete a variedade dos seus habitats. Os golfinhos do Ganges, os gaviais, as cobras-rei e os veados sambar habitam os rios, as florestas e as costas do país. A flora inclui mangais, florestas tropicais e savanas de gramíneas altas, todas adaptadas ao clima de monção que marca as estações do ano no Bangladesh. Entre praias, florestas, rios e colinas, a natureza do Bangladesh revela uma riqueza diversificada que sustenta não só a economia e a cultura local, mas também a própria identidade daqueles que habitam este território.
Ruas que nunca dormem, mercados, sabores e cotidiano. A vida cotidiana no Bangladesh desenrola-se num ambiente de atividade constante, onde os mercados, as ruas e a gastronomia tradicional refletem o pulsar vital da cultura popular. Os bazares ao ar livre são o centro da vida urbana e rural. O novo mercado em Dhaka, o mercado Daulatpur em Khulna e o bazar Chaktai em Chittagong são locais onde se vendem tecidos, alimentos frescos, utensílios domésticos e artesanato. Desde o início da manhã até a noite, vendedores, compradores e transportadores enchem estes mercados com um fluxo ininterrupto de comércio e conversas. Em algumas partes da capital, como Swarajat, o comércio assume uma forma diferente: mercados flutuantes. Em pequenos barcos de madeira, os vendedores oferecem frutas, legumes, arroz e peixe diretamente na água. Estas cenas são parte natural de uma geografia marcada por rios, onde a troca não exige solo firme. A comida de rua é indissociável da vida cotidiana. Nas avenidas e ruelas das grandes cidades, os vendedores ambulantes oferecem uma variedade de pratos tradicionais. Futka, pequenas esferas crocantes recheadas com grão de bico, batatas e água de tamarindo, são um dos petiscos mais populares. O shotpoti, uma mistura de grão de bico, cebola, pimento verde e tamarindo, oferece sabores intensos que fazem parte do paladar diário da população. O peixe hilsa, considerado o peixe nacional, ocupa um lugar central na dieta diária. Cozinhada a vapor, frita ou com caril, a hilsa surge nas mesas familiares e em celebrações importantes por todo o país. Os doces tradicionais têm lugar garantido em qualquer reunião social. O mishti doi, um iogurte doce de fermentação lenta, e a roshogola, bolinhas de queijo mergulhadas em calda, estão entre as sobremesas mais populares. Estes doces não fazem apenas parte das celebrações religiosas, mas também das reuniões informais e das visitas familiares. O transporte público também molda a dinâmica diária das cidades. Os rickshaws, tanto movidos a tração humana como motorizados, dominam as ruas de Dhaka e Chittagong. Nas zonas rurais, veículos improvisados como o Nozimon e o Korimon, montados a partir de motorizadas ou pequenos tractores, transportam pessoas e mercadorias entre aldeias. As balsas fluviais são essenciais num país onde os rios atravessam o território. Estas embarcações ligam cidades onde a infraestrutura de pontes é escassa, mantendo a mobilidade em todo o país. A vida comercial não se limita aos mercados tradicionais. Nas grandes cidades, os centros comerciais modernos oferecem uma alternativa mais organizada, embora os bazares tradicionais ainda sejam os preferidos pela maioria devido aos seus preços acessíveis e ambiente animado. Nas zonas rurais, os haats são celebrados semanalmente. Estes mercados temporários reúnem produtores locais que oferecem frutas, legumes, gado, vestuário e artesanato. Mais do que espaços de troca comercial, os haats funcionam como pontos de encontro social, onde notícias e atualizações são partilhadas entre comunidades dispersas. A interação social é também evidente nas tongas, pequenas casas de chá improvisadas instaladas nas esquinas e praças. Estas bancas oferecem chá preto doce, snacks ligeiros e um espaço para conversas cotidianas entre trabalhadores, estudantes e transeuntes. Durante celebrações como o Pohela Boishakh, o Ano Novo Bengali, os mercados e as ruas transformam-se. Estão repletas de produtos artesanais, doces tradicionais e roupas novas. As praças públicas tornam-se palco de feiras livres, onde a música, a dança e as cores marcam o início do novo ano. A venda ambulante completa a paisagem da vida cotidiana. Dos vendedores de fruta às bancas de roupa ambulantes, os passeios e as praças mudam ao longo do dia, adaptando-se à procura e ao movimento das pessoas. Esta flexibilidade do comércio informal sustenta grande parte da economia cotidiana do país. No Bangladesh, os mercados, os sabores e as ruas não fazem apenas parte do cotidiano. São a própria alma da vida coletiva.
Templos da história, arquitetura e obras emblemáticas. A arquitetura do Bangladesh reflete séculos de evolução cultural, religiosa e política. Dos monumentos Mughal às obras-primas contemporâneas, as paisagens urbanas e rurais do país guardam uma memória viva da sua história. Um dos edifícios mais representativos da arquitetura moderna é o Parlamento Nacional, conhecido como Jatiyo Sangsad Bhavan. Desenhado pelo arquiteto norte-americano Louis Kahn, este edifício monumental em Dhaka combina grandes volumes geométricos, aberturas circulares e a utilização de mármore branco e betão aparente. A construção teve início em 1961 e foi concluída após a independência, tornando-se um símbolo da soberania nacional. Entre os vestígios do período Mughal, o Forte Lal Bagh destaca-se como um exemplo de arquitetura imperial em Dhaka. Iniciado no século XVII com Shaista Khan, o forte ficou inacabado após a morte da filha do governador. Os seus jardins incluem uma mesquita, um túmulo e um salão de audiências rodeado de jardins que refletem a tradição dos jardins persas. Na cidade de Bagherhat, a mesquita de 60 cúpulas representa um dos melhores exemplos da arquitetura islâmica medieval no Bangladesh. Construída no século XV sob a liderança de Khan Jahan Ali, esta estrutura é suportada por 81 colunas de pedra que suportam várias cúpulas baixas. A sua importância histórica e arquitetônica valeu-lhe o reconhecimento como Patrimônio Mundial da Unesco. Em termos de infraestruturas modernas, a Ponte Padma é um dos projetos mais ambiciosos do país. Inaugurado em 2022, liga o sudoeste do Bangladesh a Dhaka, reduzindo o tempo de viagem e facilitando o comércio. Com mais de 6 quilômetros de extensão, esta ponte de aço e betão simboliza o avanço tecnológico e a capacidade de execução nacional. A arquitetura religiosa conta também com expoentes de destaque no norte do país. O Templo Kantajev, em Dinajpur, é um dos mais importantes templos hindus. Construído no século XVIII, está decorado com intrincadas placas de terracota que representam cenas de épicos hindus, como o Ramayana e o Mahabharata. A herança colonial britânica deixou a sua marca em vários edifícios públicos. Em Dhaka, o Ahsan Manzil, conhecido como Palácio Rosa, destaca-se pela sua arquitetura que mistura os estilos Mughal e italiano. Construído no século XIX como residência dos nababos de Dhaka, as suas cúpulas e varandas ornamentadas refletem a influência europeia no subcontinente. Em Chittagong, o edifício geral dos Correios, construído no início do século XX, exibe uma arquitetura funcional adaptada ao clima tropical, com tetos altos e corredores largos para facilitar a ventilação natural. Nas zonas rurais, a arquitetura vernacular baseada em materiais locais, como o bambu, o junco, a lama e as folhas de palmeira, persiste. As casas tradicionais, erguidas sobre estacas, permitem-lhes resistir a inundações periódicas, demonstrando uma adaptação direta ao meio natural. A paisagem urbana contemporânea de Dhaka e Chittagong apresenta uma crescente proliferação de arranha-céus, centros comerciais e complexos residenciais. Esta expansão vertical responde à necessidade de maximizar a utilização do espaço num contexto de elevada densidade populacional. Ao mesmo tempo, estão a ser desenvolvidos programas de restauro e conservação para proteger o patrimônio arquitetônico histórico. No campo acadêmico, a Universidade de Dhaka, fundada em 1921, oferece um conjunto de edifícios que combinam os estilos colonial e moderno. O seu campus alberga faculdades, bibliotecas e centros de investigação, além de servir de espaço para eventos culturais e sociais. A memória histórica também se expressa através de monumentos comemorativos. O Monumento Nacional Savar, localizado nos arredores de Dhaka, presta homenagem aos mártires da Guerra de Libertação. O seu desenho, composto por 7 triângulos isósceles, simboliza as diferentes etapas da luta pela independência. A arquitetura do Bangladesh não define apenas a sua paisagem urbana e rural. Narra também, através de tijolos, mármore e betão, os capítulos essenciais da sua história coletiva.
Vidas em frente à água. Adaptações às alterações climáticas. A geografia do Bangladesh, definida pelo seu vasto delta e complexa rede de rios, expõe constantemente o país a eventos climáticos extremos, como inundações, ciclones e erosão costeira. Face a estes desafios, as comunidades locais desenvolveram soluções práticas para resistir e se adaptar. Em áreas propensas a inundações, muitas casas tradicionais são construídas sobre estacas de bambu ou estruturas de madeira. Esta técnica permite que as casas se mantenham acima do nível da água durante os períodos de inundação, protegendo as famílias e as suas propriedades. As culturas flutuantes representam outra resposta engenhosa às inundações. Conhecidos como baira, estes jardins são construídos sobre camadas de jacintos de água e bambu. Vegetais como o pepino, o tomate e os espinafres são aqui cultivados, garantindo a produção agrícola mesmo durante a estação das monções. A educação também se adaptou às condições climatéricas. As escolas flutuantes, instaladas em plataformas aquáticas, permitem que as crianças continuem os seus estudos durante as cheias. Estas escolas, equipadas com painéis solares e bibliotecas, oferecem acesso educativo mesmo nos momentos mais difíceis. Em termos de mobilidade, as comunidades rurais dependem das redes fluviais para se deslocarem. Durante a estação das chuvas, quando as estradas se tornam intransitáveis, os barcos tradicionais como o bote e o nouca são essenciais para transportar pessoas e mercadorias entre aldeias dispersas. A gestão de emergências evoluiu com a construção de abrigos multifuncionais. Estas estruturas, concebidas para suportar ventos fortes e tempestades, funcionam em tempos normais como escolas ou centros comunitários, maximizando a sua utilidade. Para proteger as costas, foram desenvolvidos cinturões verdes de mangais. A reflorestação de espécies como os mangais vermelhos ajuda a reduzir a força das ondas e minimiza a perda de terras agrícolas. Estes cintos complementam a proteção natural oferecida pelos Sundarbans. No sector agrícola, está a ser promovido o uso de variedades de arroz resistentes à salinidade, capazes de crescer em solos afetados pela intrusão de água salina. Estão também a ser implementadas técnicas de cultivo em socalcos elevados e sistemas de irrigação mais eficientes para lidar com as estações secas. Pegadas invisíveis. Poluição e crise ambiental no Bangladesh. O rápido crescimento econômico do Bangladesh trouxe consigo profundas crises ambientais que afetam os ecossistemas naturais e a qualidade de vida da sua população. A poluição do ar, da água e do solo representam desafios urgentes que moldam o presente e o futuro do país. Em Dhaka, a capital, a qualidade do ar está entre as piores do mundo. As emissões dos veículos, a queima de resíduos sólidos, a atividade das fábricas de tijolos e a falta de controlos ambientais nos edifícios estão a alimentar níveis críticos de poluição. Durante os meses de inverno, o fenômeno de inversão térmica aprisiona os poluentes junto ao solo, agravando os efeitos na saúde pública. A poluição da água reflete uma outra dimensão desta crise. O rio Buriganga, que faz fronteira com Dhaka, recebe descargas de águas residuais industriais, resíduos domésticos e efluentes químicos não tratados. A concentração de metais pesados e bactérias torna estas águas um sério risco para a saúde e limita a sua utilização recreativa ou agrícola. Em Chittagong, o sector industrial está a intensificar a degradação ambiental. Os estaleiros de desmantelamento de navios libertam chumbo, amianto, petróleo residual e metais pesados diretamente no solo e nas águas da Baía de Bengala. Estas práticas afetam gravemente a biodiversidade marinha e costeira. A crise ambiental do Bangladesh exige ações urgentes e coordenadas a todos os níveis. Proteger os ecossistemas e melhorar a qualidade ambiental são condições fundamentais para garantir o desenvolvimento sustentável e um futuro viável para as gerações futuras.
O Bangladesh mostra ao mundo imagens de grandes rios, florestas de mangais e praias aparentemente intermináveis. As suas paisagens, moldadas pela água e pelo verde, sustentam a vida e a identidade de milhões de pessoas. No entanto, por detrás desta aparência vibrante, existem realidades que raramente vêm ao de cima. Cidades como Dhaka sofrem de alguns dos mais elevados níveis de poluição atmosférica do mundo. Rios que antes eram uma fonte de riqueza, como o Buriganga, agora transportam resíduos tóxicos. À medida que as cidades crescem e novas estradas são abertas, as florestas recuam, os solos perdem fertilidade e o ruído da vida urbana invade espaços que outrora eram natureza aberta. O desenvolvimento e a devastação avançam juntos, deixando cicatrizes profundas na paisagem e nas pessoas. O Bangladesh é hoje um país que enfrenta um dilema urgente: como sustentar a sua beleza natural e a sua vida cotidiana sem perder de vista os custos ocultos do progresso?